Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, estamos sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje nós continuamos aqui em Jerusalém para aprender mais sobre o templo e a cidade que Jesus conheceu. Portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências aqui de Jerusalém para você no Brasil, mas eu não quero entrar no assunto de hoje sem primeiro oferecer para você inteiramente grátis o nosso guia de estudos Evidências, com assuntos muito preciosos relacionados à existência de Deus, à veracidade histórica da Bíblia e muito mais. Este guia pode ser seu inteiramente grátis. Basta ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que está aí na sua tela ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp que também aparece aí para você. Nós aguardamos o seu contato. Estamos em Jerusalém com suas imagens, sons, cheiros, gostos. Esta música que você está acabando de ouvir é a celebração de um bar mitzvah. O bar mitzvah é quando o rapaz, o menino, chega à sua maturidade na religião judaica. Ele vai ler pela primeira vez a Torá e ele lê quando completa 13 anos de idade. É o momento em que ele se torna um adulto judeu perante a lei do judaísmo. Alguns estudiosos até se perguntam se quando Jesus, aos 12 anos, foi ao templo, não seria o bar mitzvah da época, quem sabe celebrado numa idade diferente do que o judaísmo faz hoje. De qualquer maneira, quando falamos de bar mitzvah, celebração, Jerusalém, a primeira coisa que nos vem à mente é o templo sagrado da cidade de Jerusalém. Eu vou explicar para você que o templo era tão importante que até em linguagem arqueológica nós usamos o templo como referência cronológica. Você sabe, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, um santuário móvel que acompanharia o povo durante toda a sua trajetória rumo à Terra Prometida. Esse tabernáculo foi depois substituído pelo Templo de Salomão, construído no século X a.C., e esse templo foi destruído pelos babilônios no 6º século a.C. Depois que ele foi destruído, na época de Esdras, Neemias, Artaxerxes, esse templo começou a ser reconstruído. E quando Herodes o Grande comandou Jerusalém, ele queria embelezar esse templo, tornando-o ainda mais belo do que seria. Então, em termos arqueológicos, quando algo é datado do 10º século a.C. até por volta do 6º século, nós dizemos que é da época do primeiro templo. Quando algo é datado da reconstrução, da época ali que eu falei de Esdras, até a época de Jesus, a época que envolve Zorobabel e depois muitos séculos aí vem Herodes, Jesus, esse período nós chamamos de Segundo Templo. E você vai ouvir essa expressão vez ou outra no programa. Olha, essa pedra data do Segundo Templo, ou seja, desse período em que o templo de Herodes estava sendo erguido aqui. Na verdade, quando usamos a expressão templo de Herodes, não significa que Herodes o tenha construído. Alguns acreditam que Herodes o havia apenas embelezado, porque os judeus, não satisfeitos com a figura daquele monarca tirano, não queriam que ele pusesse as mãos no seu lugar mais sagrado. Porém, de acordo com a história, no ano 70 de nossa era, esse segundo templo foi novamente destruído, dessa vez por mão dos romanos. E o que você vai conhecer no programa de hoje são pedras que nos contam a história arqueológica desse templo, ou pelo menos do que sobrou dele. Logo ali atrás você tem uma parede e você vê uma pedra que se ergue ali e ela sai um pouco para fora da parede, como se fosse uma protuberância. No século XIX, onde eu estou aqui, era tudo aterrado, ou seja, as pessoas que vinham até Jerusalém caminhavam aqui por cima.
E nós temos inclusive imagens do século XIX, tanto desenhadas quanto de fotografias, que mostram uma pessoa andando e seguindo até a altura daquela parede e sentando ali próxima àquela pedra, onde havia inclusive uma árvore. Porém, 2 especialistas vieram aqui e começaram aquela que nós chamamos efetivamente de arqueologia acadêmica de Israel. O pioneiro foi Edward Robinson, que no início do século XIX começou a sua investigação arqueológica a respeito da cidade. E logo depois, no final do século XIX, veio Charles Warren, que também continuou o processo de escavação e descrição e mapeamento do sistema urbanístico da antiga cidade de Jerusalém. E só para você ter uma noção do trabalho daqueles pioneiros, tudo aquilo ali, e onde estamos aqui, estava repleto de terra. Terra e destroços de antiguidades, resquícios de um passado que não existe mais. E eles começaram a escavar tudo isto, revelando partes do que seria o templo da época de Jesus. Agora, para você entender um pouquinho como funcionava esse templo e como ele se parecia, é necessário que eu dê uma explicação arquitetônica para você. Se você estivesse olhando Jerusalém, sem as construções que hoje nós podemos testemunhar, você encontraria aqui uma colina lisa, que é tradicionalmente chamada de Monte Moriá, o lugar que, de acordo com a tradição hebraica, Abraão levou seu filho Isaque para sacrificá-lo ao Senhor. Posteriormente, Jerusalém cresceu em torno de toda essa colina, formando a cidade que se tornou propriedade dos judeus. Na época de Salomão, um belo templo foi erguido no alto do Moriá. Esse templo era bonito e era o orgulho nacional de todos os israelitas. Porém, os babilônios vieram e destruíram esse templo. Um segundo templo, então, foi erguido. E de que maneira? Ele também ficava no topo, no alto da rocha. Ao seu redor, foram erguidas, na época herodiana, muros de contenção para fazer uma grande esplanada. Assim, esses muros cobriram o topo da colina, de modo que hoje não é mais possível ver o Monte Moriá. Aliás, não era nem nos tempos de Jesus. De acordo com dados históricos, os romanos chegaram, destruíram o templo e apenas parte desse muro de contenção sobreviveu até os dias de hoje. São esses muros que você verá no programa de hoje, contando a história arqueológica do Templo de Jerusalém. Jerusalém, na verdade, não é apenas a história do judaísmo, é também a história do cristianismo, do islamismo e de muitos outros povos e culturas que passam por aqui, milhares, milhões de pessoas todos os anos para conhecer aquela que é chamada de a Cidade Sagrada ou a Cidade de Ouro, na Terra Santa. E aqui você tem muitas pedras que ajudam a contar um pedacinho dessa história multiétnica, eu diria. E para me ajudar a contar um pouco dessa história para vocês, eu quero convidar aqui o meu amigo Eyal Meron, que é professor de História aqui em Israel, um dos mais famosos que nós temos. Eu já tive a oportunidade de guiar aqui com ele e é um grande prazer estar com ele aqui no nosso programa. Muito obrigado por estar conosco no Evidências. Ok, Rodrigo. Bem-vindo a Jerusalém. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre essas pedras que estão aqui. De que período elas seriam? São parte do templo? Não são? O que essas pedras ajudam a contar? Que história elas contam? É muito bom ter você aqui. O que você vê aqui agora parece ser bastante antigo, mas na verdade essas pedras em torno de nós pertencem a uma série de palácios que foram construídos aqui durante o início do período muçulmano. Por volta dos séculos 7 e 8 depois de Cristo, cerca de 700 anos após o fim do segundo período do templo. Portanto, essas pedras pertencem aos palácios construídos pelos muçulmanos. Agora, é claro que isso levanta a questão da razão para os muçulmanos construírem palácios junto ao monte do templo. Bem, muitas pessoas não compreendem, mas esse local é sagrado para os judeus, para os cristãos e também para os muçulmanos. Essas 3 grandes religiões monoteístas adornam esse local como o mais sagrado da terra para os judeus, um dos locais mais sagrados da terra para os cristãos e o terceiro local sagrado para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. Ok, mas para as pessoas que estão em casa, fica claro por que o lugar é sagrado para cristãos, porque Jesus esteve aqui. Também é óbvio porque é claro para os judeus, porque aqui estava o templo que Salomão construiu, filho do grande rei Davi. Mas por que seria também sagrado para os muçulmanos? É preciso compreender que o Islã é construído como um terceiro andar no topo do cristianismo e do judaísmo. Assim, o Islã tirou muitos conceitos das religiões monoteístas anteriores. Uma delas é a santidade do monte do templo.
mas há também uma explicação islâmica interna para a santidade desse lugar. E tem a ver com uma história que é citada no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos. No capítulo 17, versículo 1, é mencionado que o profeta Maomé, o fundador do Islã, foi levado durante a noite para um lugar chamado de Mesquita de Al-Aqsa. Onde fica essa mesquita? De acordo com a tradição, aqui mesmo em Jerusalém. Existem também outras tradições, mas esta é a principal tradição do Islã. Daqui, segundo a tradição, Maomé subiu ao céu, recebeu o mandamento de oração e depois voltou a Meca. Portanto, essa é a mais importante história básica sobre a santidade de Jerusalém no Islã. Como você vê, é um paradoxo da história. Um mesmo lugar, um mesmo edifício que deveria ser um encontro confessional e cultural de vários povos, acaba se tornando também um ponto de disputa, porque muitas batalhas e muitas guerras ocorreram sobre este lugar. Aliás, é como disse certa vez um filme, atribuindo uma frase a Saladino: Jerusalém é de todos e não é de ninguém. Jerusalém é tudo e não é nada, porém todos querem Jerusalém. O curioso é que quando Salomão ergueu o templo, ele fez um pedido a Deus. Ele pediu: Senhor, que todos os que vierem adorar e orar nesse lugar tenham sua prece atendida, quer sejam judeus, quer sejam estrangeiros. De uma forma ou de outra, todos vêm a Jerusalém e ao lugar do antigo templo. Vamos conhecer um pouquinho mais essas pedras e as histórias que elas estão nos contando. Vamos então, Eyal? Vamos. Enquanto a gente estava descendo aqui, eu estava conversando com o Eyal e a gente tem pedras de diferentes períodos aqui. Ele falou do período muçulmano, mas eu falei, essa aqui, ela é um pouco diferente para mim. Ela parece ser mais antiga, parece ser do período romano. E eu perguntei para ele, quero ver se ele confirma. Eyal, essa aqui pode ser uma pedra datada da época do Segundo Templo, do período romano, ou estou cometendo um erro grande aqui? Bem, é de fato possível ver que muitas dessas pedras que aqui vemos estão em uso secundário. Ou seja, pense nos muçulmanos vindo aqui construir um palácio no século 7 ou 8. Pense nos romanos construindo Jerusalém no tempo de Adriano. Pense no rei Herodes construindo a sua bela cidade. Eles já têm uma cidade construída à sua frente, ou talvez uma cidade destruída. E por vezes demoliram edifícios. Eles pegam as pedras e depois reconstroem com as mesmas pedras. Também os muçulmanos, os primeiros muçulmanos, ou os umayyads, como são chamados, usaram pedras provenientes dos escombros das ruínas do templo em uso secundário. Parte das paredes desses palácios construídos aqui pelos muçulmanos são de fato e de novo uma utilização secundária de pedras provenientes do caído e destruído monte do templo. Portanto, este pode ter sido do período romano em uso secundário. Na verdade, é uma capital de um dos pilares que está de cabeça para baixo, mas uma vez que é vista, é uma capital típica do estilo coríntio. Pode ter sido de fato do período romano. Bom, então não estava errado na minha hipótese aqui não. Essa expressão que ele usou, o segundo uso, ela significa justamente uma reciclagem, que no passado também havia. E nós temos que ter um olho atento, arqueologicamente falando, para perceber que às vezes, por exemplo, uma construção romana pode ter uma pedra ou uma inscrição, algo do período grego, usado ali, por exemplo, o que antes era o degrau de uma escada, agora está numa parede. E um exemplo vivo do que ele mencionou está lá atrás. Se você olhar aquela parede por onde as pessoas estão passando, você tem ali uma construção do período muçulmano. Porém, em vários pontos você vê pedaços de pedras da época herodiana. E o curioso é que não foi apenas esse lugar usado para fins religiosos, mas também para fins domésticos. Pessoas viviam aqui. Você ouviu a palavra palácios. Quer um exemplo? Aqui atrás. O que seria provavelmente essas pedras aqui, Eyal? Bem, essas pedras estão definitivamente em uso secundário. É possível ver que muitas das pedras aqui atiradas foram provavelmente tiradas de outro lugar. A minha teoria é que essas pedras trabalharam em conjunto. É preciso puxá-las um pouco para baixo e colocar a base aqui. E quando as coloca juntas, o que obtém é uma estrutura em forma de cone, uma estrutura oca por dentro. Isso pode ter feito parte de um celeiro.
talvez para uso na trituração dos grãos de farinha ou para qualquer outro fim desse tipo. E vê-se que isso é um tipo de uso secundário para muitas das pedras aqui. Agora, o incrível sobre Jerusalém, como já notamos, é o fato de ser tão sagrada para tantas pessoas ao longo da história. É o único lugar onde se pode realmente ver as camadas de destruição e reconstrução. Destruição e reconstrução vez após vez na história de Jerusalém. É o Monte do Templo. É aqui onde estamos agora. O templo foi construído pelo rei Salomão. Essa foi a primeira estrutura conhecida no Monte do Templo. Mas esse templo foi mais tarde destruído pelos babilônios. Os babilônios, em 586 a.C., não construíram nada sobre o Monte do Templo. Por isso, tiveram de esperar até a construção do segundo período do templo pelos judeus, em 515 a.C. E esse templo foi destruído pelo rei Herodes. É incrível pensar sobre. O rei Herodes é o grande construtor do templo, mas também teve que se livrar do templo mais antigo. Assim, ele o derruba completamente e depois reconstrói numa escala mais grandiosa. Então, é de alguma forma uma destruição, mas também uma reconstrução. E depois o seu templo foi destruído pelos romanos em 1780. E mais tarde, Adriano, o imperador romano, no segundo século, que, segundo uma fonte, constrói sobre o Monte do Templo um templo dedicado a Zeus e Júpiter, o pai dos deuses na mitologia romana. Esse templo, de alguma maneira, desaparece. Não sabemos quem o destruiu, mas no século VII, com a vinda dos muçulmanos, é feita a construção da Cúpula da Rocha, a bela cúpula dourada, que ainda hoje podemos ver no Monte do Templo. Portanto, esta é a fase final, mas veja o que acontece ao longo das gerações. Destruição, reconstrução, destruição, reconstrução. Meu palpite é que quando se vai ao Monte do Templo e se anda por lá, também é possível ver prováveis pedras no primeiro templo presas em paredes e edifícios à sua volta. É uma teoria plausível. Como você vê, olha que interessante. Uma das coisas que Deus falou em relação ao templo seria: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E embora eu não acredite no fatalismo, nem no destino cruzado para todas as pessoas, eu também acredito que Deus tem os seus planos e eles se cumprem na história. Ainda que os homens briguem, ainda que os homens façam guerra uns com os outros, ainda que destruam o lugar sagrado de Deus, Deus ainda faz com que todos venham para cá, para orar a Ele neste lugar. Sejam as pessoas muçulmanas, judias, cristãs, brasileiras, americanas, inglesas, todos terminam voltando-se para Jerusalém. Agora, Eyal, eu tenho uma pergunta para você. Você diz que Herodes destruiu o templo e o reconstruiu. E eu sei que esse é um ponto de debate na arqueologia. Até que ponto Herodes interveio na reconstrução de um templo, que seria mais correto falar terceiro templo, e até que ponto Herodes apenas fez modificações que permitem dizer que este é o segundo templo e não o terceiro? Penso que, como disse de certa forma, o rei Herodes é o destruidor do templo, mas é também o construtor. Ele não se limitou a modificar o templo. O rei Herodes conseguiu um pequeno monte no templo e um pequeno templo. Eyal, e então, estamos falando de um segundo ou terceiro templo em relação a Herodes? O templo que o rei Herodes herdou dos Asmoneus era bem pequeno, tinha talvez 30 metros de comprimento, assim como o templo do rei Salomão. Temos a tendência de pensar no templo do rei Salomão como um templo de 5 estrelas, uma enorme estrutura, mas não era. Era um edifício muito pequeno. O seu conteúdo que era enorme. A teologia, a ideia por detrás desse templo devastou tudo o que veio antes disso. Mas o tamanho do edifício era relativamente pequeno. O rei Herodes decide reconstruir completamente o templo, construir algo maior, quase o dobro do tamanho, de 50 metros de comprimento, 50 metros de altura. Este era um templo enorme. Para fazer isso, teve que se livrar dos restos antigos. E segundo os sábios e Flávio Joséfo, quando unimos as informações provenientes de ambas as fontes, posso dizer que o rei Herodes destruiu o templo. Então, é o templo do rei Herodes quando foi reconstruído? É o terceiro templo? Não, não é. Porque quando se fala sobre as pedras, é o terceiro templo.
Quando se fala do conceito da ideia do templo, ainda é o segundo templo. A melhor maneira de mostrar isso é a noção de que, mesmo durante os trabalhos de construção, os sacrifícios no templo continuaram ininterruptamente durante todo o tempo da construção. Isso significa que o objetivo do templo ainda estava de pé. É o segundo templo. Eyal, mas eu sei que o judaísmo também fala de um terceiro templo no futuro. Como é isso no judaísmo? Bem, quando olhamos para o cristianismo versus o judaísmo, quando se faz a comparação, qual é a principal diferença entre as duas religiões? Há muitas diferenças, mas lembre-se que o cristianismo veio do judaísmo. Por isso deve haver algo essencial, que é o mesmo em ambas as religiões. Então, qual a distinção entre elas? A distinção, na minha opinião, é que no cristianismo, o Messias veio, e no judaísmo, ele virá. Esta é a essência, penso eu, da distinção entre as duas religiões. Quando nos referimos a isso, vem a resposta à sua pergunta sobre o templo. O terceiro templo é o templo do futuro aos olhos dos judeus. No templo da redenção, no final dos dias do Apocalipse, um novo templo, segundo algumas fontes, descerá do céu para o monte do templo. Este é o terceiro templo. Assim, tecnicamente, quando falamos do templo do rei Herodes, pode-se dizer sim, arqueologicamente falando, que é um terceiro templo, mas na sua essência ainda é o segundo. O terceiro ainda aguarda o futuro da perspectiva judaica ortodoxa. Você viu que interessante? Como são parecidos os pensamentos do judaísmo e também aqui de toda a TV Novo Tempo, nós também acreditamos que o terceiro templo não será reconstruído ou construído por mãos humanas em Jerusalém e que o anticristo vai se assentar nele. Pelo contrário, tendo a visão do Apocalipse, nós acreditamos exatamente que o templo virá do céu. Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém que descia do céu. E ela vai descer justamente aqui, no lugar do antigo templo. Você tem estudos sobre isso aí em outros programas da TV Novo Tempo, inclusive do Evidências, que gravou uma série toda especial sobre o Apocalipse, que você pode assistir no YouTube. Então, esta é a visão que nós temos. A única diferença é que o Messias, que para os judeus virá, para nós retornará. Agora, é interessante que Jesus falou certa vez que, ainda que eles se calem, e ele estava entrando nos lugares do templo quando ele fez essa declaração, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. E o que você está vendo aqui? A voz das pedras anunciando uma história que está distante de nós. Eyal, vamos continuar a nossa aventura então, rumo ao templo? Vamos lá? Vamos. Hoje Jerusalém é uma cidade cheia de música, de alegria, de risos, de religiosidade. Mas nem sempre foi assim. Houve momentos em que o barulho não era de instrumentos, nem de vozes cantando, mas sim de espadas, bombas, lutas. Ou seja, um lugar onde a alegria e a tristeza sempre se encontraram, onde a fé e a descrença também tiveram seus duelos. E foi aqui também, no século XIX, que os pioneiros vieram para começar a escavar onde nós estamos. E no início desse programa eu fiz menção a dois deles, Edward Robinson e Charles Warren. Eyal, como era aqui quando Edward Robinson chegou a Jerusalém? Por que ele veio para cá? Bem, Edward Robinson é bem impressionante. Como você disse, Jerusalém é muito complicada, mas no século XIX era muito mais simples. As pessoas basicamente não sabiam nada sobre o que viam à sua volta. Edward Robinson, que é um pregador e uma pessoa religiosa vinda dos Estados Unidos da América, é o primeiro estudioso bíblico a vir a Jerusalém para explorar de olhos abertos e tentar compreender o que ele vê, a que período não pertence, mesmo sem escavar. Ele percorreu todo o país, do Egito à Síria, até a terra de Israel, a Terra Santa. Ele olhou à volta e criticou pela primeira vez, do ponto de vista científico, as tradições em que as pessoas acreditavam no início. Assim, de certa forma, Robinson, que se encontrava ali, mesmo do lado do Monte do Templo, olhando para o arco, que mais tarde se chamará o Arco de Robinson, se deu conta de que este é o início de um arco. Provavelmente para uma era dos tempos antigos, provavelmente do segundo período do templo. De certa forma, este é o início da arqueologia bíblica.
mesmo que ele próprio não tenha escavado nada. E sobre Charles Warren, o que nós podemos saber? Bem, Charles Warren foi enviado pelo exército britânico para explorar o país para fins militares. Mas ele era um cavalheiro, um estudioso, um guerreiro, um soldado. Quando vem a Jerusalém, vem também explorar as suas antiguidades em 1867. Vive aqui cerca de 3 anos, até 1870, e depois volta para a Inglaterra. E durante esses 3 anos, ele revoluciona tudo o que sabemos sobre a antiguidade de Jerusalém. Ele é realmente o primeiro arqueólogo de Jerusalém. E ele começa o seu trabalho aqui, mesmo ao lado do Monte do Templo. É bastante surpreendente 2 revoluções na nossa compreensão dos antecedentes históricos de Jerusalém. Robson de um lado, Warren do outro, e ambos se concentram no Monte do Templo, o que é obviamente compreensível, pois é o coração de Jerusalém. Você vê, do campo da fé e do exército, vieram homens que exploraram cientificamente Jerusalém. A arqueologia bíblica é uma ciência relativamente nova, porque as intervenções que havia aqui antes, na época dos cruzados, por exemplo, em busca de relíquias, não podem ser consideradas acadêmicas, científicas. Estas, sim, foram uma redescoberta da Jerusalém como ela realmente era nos tempos de Cristo. E hoje, ao som da música, ao som do Bar Mitzvah, nós despedimos aqui do programa Evidências, contando com você na semana que vem, para continuarmos a nossa aventura arqueológica nessa cidade tão cheia de histórias, tão cheia de sonhos, tão cheia de crenças. Eu aguardo você no próximo programa Evidências. Um grande abraço e até lá! No próximo programa Evidências, agora nós estamos justamente aqui na esquina daquele muro de arrimo que servia de base para a esplanada do segundo templo, o templo que Jesus conheceu. Em outras palavras, esta esquina aqui foi vista pessoalmente por Jesus. Veja como ela é alta. Agora, é claro que você percebe que as pedras que estão no topo são de um período posterior. Elas são bem diferentes das pedras que estão mais abaixo. Novamente, nós retomamos o tema da reciclagem, que já foi dito anteriormente. E vocês já viram, vocês já aprenderam que mesmo no passado, eles usavam instrumentos ou pedras ou pedaços de construções mais antigas para fazer uma construção mais nova, que em relação ao presente, também é uma construção antiga. De qualquer maneira, nós temos a parte que Jesus conheceu mais aqui abaixo. Agora, professor, chama a atenção que quando os arqueólogos encontraram isso aqui, eles escavaram e perceberam aquelas pedras colapsadas lá no fundo. O que seriam aquelas pedras e por que foram deixadas desse jeito aqui?